Muito boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Miguel Parrillas, sou sócio de uma cooperativa, colaborador externo em investigação e educação ambiental da Universidade de Santiago de Compostela. Corresponde-me fazer agora a coordenação desta sessão da tarde. Vou tentar, além de falar devagar, utilizar uma mistura entre o galego, o português, o espanhol. Espero não dificultar o trabalho dos intérpretes. É um trabalho realmente complexo, bem como o trabalho da organização, aos quais eu quero agradecer. Entrando diretamente na questão que nos corresponde nesta sessão de educação, como sabem, principalmente os que estiverem a ouvir esta sessão, a educação faz parte da maioria dos discursos, onde aparece o meio ambiente em geral, as alterações climáticas em particular. Portanto, há uma alusão contínua à sensibilização e consciencialização da cidadania e também de implementar atividades, projetos, programas para a educação ambiental em particular. Embora isto é um avanço de algumas das questões que eu gostaria de colocar na mesa, a educação é necessária, mas não é suficiente. E, de facto, este vai ser uma das questões que nós tentaremos abordar. É verdade que são muitos aspectos que gostaríamos de tratar e a ideia era fazê-lo através de uma conversa, um colóquio, com as pessoas às quais convidamos a participarem. E os dois objetivos que nós nos marcamos para esta sessão seriam saber o que é que se está a fazer em Portugal e Espanha no que se refere à educação para a adaptação às alterações climáticas e também, por outro lado, avaliar quais são os tipos de medidas que é necessário implementar para irmos mais além das sinergias que se estão a verificar atualmente. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida das pessoas que vão partilhar comigo este espaço e, mais além das suas extensas e amplas biografias, eu vou simplesmente fazer referência a questões relacionadas com o facto ou a pergunta por que é que estão aqui. Poderiam estar muitas mais pessoas, mas eu estou seguro que as pessoas que estão aqui estão bem preparadas. Eu vou apresentar Francisco Teixeira, que está aqui conosco. Ele está conosco pelo o seu papel relevante na experiência da educação ambiental e, principalmente, o que nos interessava era conhecer quais são os seus conhecimentos sobre as estratégias estatais também. Apresentou a Maria Luz Dias, além de ter uma ampla trajetória e nos âmbitos da educação ambiental, ela está a participar, participa num projeto, num espaço natural protegido, como é o caso da Sierra Nevada, e para nós é muito interessante incorporar a sua exposição. De Portugal está a Conceição Colasso, porque além de uma especialista em incêndios, desenvolveu uma parte da sua investigação no âmbito da educação, não só ambiental, mas também para o risco, na área dos incêndios, mas ela também aborda outros âmbitos. Eu vou prosseguir com a Amália. Amália, educadora ambiental, é uma empresa onde se envolvem diversos projetos de participação na educação ambiental e convidamos-la pela sua participação num projeto de análise de desenvolvimento de um trabalho de voluntariado. E, em último lugar, e não menos importante, que além de contribuir com a sua visão como técnico municipal, gostaria que nos falasse sobre o papel das escolas e o papel de uma ferramenta tão atual
como são realmente as hortas escolares e o que está relacionado com a agricultura, a agroecologia. A ideia é que esta fosse uma conversa, um colóquio com todos, com as pessoas que nos estão a ver agora, para que possam participar, como dirá Conchi, como deve ser a dinâmica desta sessão. Conchi, quando quiseres. Muito obrigada, Miguel. Para poder participar nesta sessão, visto tratar-se de muitas pessoas, Las personas participantes tenéis el micro. os participantes têm o microfone e a câmera fechados. Portanto, vão poder participar através de uma aplicação web que se chama Slido. Já vos explicarei como funciona. E depois de transmitir as indicações sobre a interpretação, muitos com certeza já ativaram a interpretação, mas para aqueles que não o fizeram, na parte inferior do seu ecrã podem ver um símbolo, é como um globo terrestre, que tem o nome de interpretação. Podem escolher o canal do idioma que necessitem para poder acompanhar adequadamente as sessões. O chat apenas é utilizado para questões técnicas. As pessoas que tiverem problemas de som ou algum outro aspecto técnico, neste sentido, utilizaremos o chat do som. Para outras perguntas ou interações que se vão realizar ao longo da sessão, utilizaremos o Slido. Eu vou começar já a colocar a ligação no chat e partilhar o meu ecrã para que possam ver como é a participação no Slido. Podem clicar na ligação ou então ir a slido.com, inserir o nome da sessão, que é a 07. E para iniciar com a participação, gostaríamos de propor que aquelas pessoas que... As pessoas que neste momento estão a ouvir esta sessão, e para que possa existir uma maior interação e adequação das sessões às expectativas que tenham, podem responder neste primeiro inquérito inicial, que podem visualizar na ligação quais são as expectativas, os interesses, quais são os vossos interesses para assistir a esta sessão. Possivelmente podem começar já a responder. Eu, se vir alguma resposta, é Slido, portanto, slido.com. No chat podem ver qual é o código. Ou não se necessita o código. Não. O código é ADAPT7. Para as pessoas que estão a começar agora a entrar, a aceder à web sem clicar na web. É ADAPT7. Vemos que já começam a haver respostas. Eu vou partilhar o ecrã para ver quais são as respostas. Vamos ver já quais são as respostas que estão a ser dadas. Também peço que os oradores tenham acesso a essa ligação para conhecer as respostas. Portanto, quais são as expectativas e interesse, que isso já referimos, quais são as expectativas e interesses para esta sessão, conhecer as estratégias, o contributo que pode fazer para a educação nos temas da adaptação, conhecer novas práticas ou boas práticas, obter recursos práticos, ferramentas, recursos práticos, estratégias. Vemos que há inúmeros interesses, como inovação, conhecer quais são as medidas que estão a ser implementadas. Agradeço todas as respostas. Estamos a ver que começam a chegar cada vez mais. Isso é ótimo, porque ao longo da sessão vamos atender estas expectativas e interesses. Muito obrigada e bem-vindos e bem-vindas.
Miguel, quando quiser. Não, desculpe, só um momentinho mais. Não, quando conclua este inquérito, nessa mesma ferramenta ou ligação, podem inserir as perguntas que queiram colocar à mesa. E quando termine o inquérito, já verão que aparece uma nova indicação, que é perguntas e respostas. E a partir daí podem já colocar as respostas e ver os interesses de outras pessoas. Era isso. Obrigada. Bom, então, neste caso, vamos já iniciar a sessão. E a primeira pergunta, que é ao grupo de oradores para esta sessão, e entrando na temática propriamente dita, cada vez ouvimos falar mais de estratégias de adaptação às alterações climáticas, e a primeira pergunta está relacionada com o papel desempenhado a educação nestas estratégias. Qual é a vossa interpretação, a vossa leitura em cada um dos vossos âmbitos? Qual está a ser o papel da educação com estas estratégias? E vou pedir a palavra ao Francisco, porque a estratégia portuguesa ambiental é um dos documentos que, na minha opinião, é muito interessante no âmbito da educação ambiental dos últimos anos e, de facto, reúne os principais pilares, onde há um trabalho necessário sobre as alterações climáticas. Eu vou perguntar ao Francisco como é que a educação ambiental está presente nestas estratégias e qual é a sua postura sobre esta matéria. Obrigado, Miguel, pela pergunta. Cumprimento os restantes oradores desta sessão. Vamos tentar corresponder com qualidade àquilo que foram os grandes desafios que estão colocados para esta Conferência Ibérica de Adaptação às Alterações Climáticas. A Estratégia Nacional de Educação Ambiental foi aprovada em Portugal por resolução do Conselho de Ministros. Isso quer dizer que, concluído todo o seu processo participativo na sua construção, ele foi aprovado por todos os ministérios do governo português, num Conselho de Ministros para o Ambiente. E, portanto, quero com isto assinalar, obviamente, o grande compromisso nacional que isso implicou. A estratégia está desde 2017, a ENEA 2020, como lhe chamamos por síntese. Como dizias e bem, tem aquilo que nós desenhamos como três eixos temáticos: descarbonizar a sociedade, tornar a economia circular e valorizar o território. Dentro do primeiro eixo, nós abordávamos naturalmente aquilo que se aproxima mais da temática daqui desta conferência, que é os subtemas de descarbonizar a sociedade são o clima, a eficiência energética e a mobilidade sustentável. No caso de tornar a economia circular, a desmaterialização, economia e consumo, a concepção de produtos e a valorização dos resíduos. No caso de valorizar o território, declinávamos esse grande eixo com os temas ordenamento do território, mar e litoral, água, valores naturais, paisagem, ar e ruído. Evidentemente que há uma conexão evidente e quase circular, diria, entre estes três eixos e, portanto, era possível, depois de desenhados estes eixos e depois de termos presente aquilo que era, obviamente, um conjunto de 3 objetivos estratégicos, declinar isso tudo em 16 medidas. E essas 16 medidas permitiam-nos chegar também elas próprias ao cumprimento dos próprios objetivos do desenvolvimento sustentável que todos continuaremos e necessariamente a perseguir. Dito isto, reforçar em síntese que obviamente a educação é fundamental neste processo de adaptação
ela é necessariamente transversal e, portanto, é um processo prioritário e, em Portugal, sob o ponto de vista político, ela alinha-se nesta estratégia nacional, mas que também tem ligações a uma estratégia nacional de educação para a cidadania lançada pelo próprio Ministério da Educação, ou a Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento lançada pela tutela que tem a área da cooperação internacional, isto é, fechando aqui um circuito de interligação, de interdependência entre as áreas. Portanto, não se trata de algo estanque, trata-se de conseguir fazer sinergias neste papel. Só sem abusar do meu tempo e deste concreto, eu recordava que já este ano a Unesco fez sair um conjunto de 9 ideias para a ação pública, portanto para pós-Covid já, e onde se necessariamente nessas 9 ideias, só salientar 2 ou 3, fortalecer a educação como um bem comum, ampliar a definição do direito de educação, promover a participação e os direitos dos alunos, jovens e crianças, proteger os espaços sociais proporcionados pelas escolas. Tudo aqui, nestes exemplos, obviamente, identificam aquilo que são os grandes desafios que temos pela frente e, sobretudo, as grandes responsabilidades de colocar este desafio e este compromisso global em prática. Obrigado, Francisco. Simplesmente... Obrigado, Francisco. Só para rematar a mesa, abordaremos, para além da pandemia, e dou agora a palavra a seguir, nesta primeira roda, a Mariluz, a que quero perguntar especificamente e agora mais recentemente neste live em que está a participar, se realmente esta educação ambiental para a mudança, para as alterações climáticas, é um elemento importante ou protagonista nos programas e atividades que vocês desenvolvem, ou se foi pondo de parte para dar protagonismo a outros elementos. Ora, muito bem, na minha opinião, para nós, a educação ambiental é fulcral, isso é fundamental, e a educação ambiental para as alterações climáticas, para a adaptação às alterações climáticas, para mitigar os seus efeitos. Nós, no programa LIFE, estamos a colaborar com a Universidade de Granada para divulgar os valores, as investigações que, através do Observatório da Alteração Climática Global, estamos a estudar como afetam as alterações climáticas aos ecossistemas. Estamos a trabalhar em 3 formatos para divulgar para como introduzir essas investigações e convidar aos cidadãos para partilharem as nossas investigações, para como possam depois aplicar à sua vida cotidiana os resultados da nossa investigação. Seguimos uma linha de trabalho no Parque Nacional da Sierra Nevada, onde se estão a realizar repovoações do enebro, que está a sofrer bastante, porque há um pássaro que provoca a dispersão. Ele provém da Europa, portanto chega à Serra Nevada porque faz mais frio, estão já a regar-se, já se estão a irrigar os açudes da Serra Nevada, que foram construídas desde o século XII ou XIII, e, por outro lado, também estamos a criar itinerários formativos para que as pessoas possam conhecer as alterações climáticas e como afetam os nossos ecossistemas, e organizamos jornadas também educativas. E nestas jornadas fazemos sessões de debate e sessões de workshops, de ateliês, para compreender as alterações climáticas e agir face a estas alterações. Também tratamos do tema do consumo energético, fazemos uma auditoria em cada casa para conhecer qual é a energia que se gasta nos lares, e também trabalhamos com
a temática das imigrações. Portanto, trabalhamos ao redor do programa LIFE, é o que estamos a fazer. Depois seguimos outras linhas, mas os que estiverem interessados em conhecê-las, teríamos muito prazer em aprofundá-lo. Também gostaria de sublinhar que, desde uma focagem ecossocial, numa linha transversal, utilizando uma metodologia pedagógica de investigação-ação. Bom, já teremos a oportunidade de comentar mais coisas. Eu vou dar a palavra a outro colega. Eu vou pedir a opinião a Herman para que nos fale sobre o papel da educação na adaptação às alterações climáticas e no âmbito municipal, onde ele trabalha. Mas também gostaria de perguntar-te qual é o peso que tem esta adaptação às alterações climáticas no projeto das hortas escolares? Eu não sei se é algo que tem um protagonismo significativo ou não. Sim, boa tarde. Bom, eu penso que uma adaptação, a transformação dos sistemas ou a transformação de uma sociedade, isto de melhorar o mundo, é preciso aprendê-lo. E aprendemos como? Experimentando. Porque não é fácil, isto não é algo que seja automático, portanto temos que conhecer primeiro os problemas para depois chegar às soluções. É necessário, como eu digo, experimentar. Estou a falar das crianças nas escolas, portanto é necessário deixar espaços de gestão, podem ser municipais, e deixar esses espaços na mão das crianças. Este é o grande desafio, mas também, por outro lado, é o receio que temos de deixar nas mãos das crianças coisas que têm que funcionar bem. Que é o caso dos refeitórios escolares, as hortas. E o que tu perguntavas é: a adaptação tem peso, tem uma grande importância, é que o sistema alimentar, poder gerir o sistema alimentar nas escolas, para que estas escolas participem na gestão do sistema alimentar municipal ou o seu próprio refeitório, que seria o primeiro desafio, isto consideramos-lo como uma ação de adaptação, porque é necessário transformar os sistemas e estes sistemas transformam-se quando se intervém, mas deparamos com pessoas que pensam de outra forma ou que têm outras dificuldades, que é o caso das pessoas que estão a trabalhar nos diversos aspectos do sistema escolar, porque eles podem ter respostas diferentes, porque têm problemas diferentes também. É necessário negociar tudo isso. Digamos que isso é o núcleo da educação ambiental, que, quanto a mim, para isso estamos a trabalhar, para essa adaptação. Muito obrigada, German. Vou pedir a palavra à Maia. Os projetos de voluntariado em que participaram acham que a educação ambiental para a adaptação às alterações climáticas teve algum protagonismo? Qual é a interpretação que tu dás a tudo isto, principalmente no trabalho que estás a desenvolver? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Nós identificamos, neste estudo que realizamos na zona média da falha e em funções mais pequenas, como tinha sido organizada a ajuda voluntária durante as cheias do mês de julho do ano passado. Sim, digamos que havia uma procura muito geral nos 2 meses posteriores, onde nós estivemos a fazer esse trabalho participativo, onde se pretendia que se conseguisse uma maior educação. Não nos referíamos apenas a uma linha formal e a educação, tal como dizia Herman, nós identificamos claramente, e as pessoas que estiveram aí connosco também identificaram, que tinha havido uma ruptura com o território. Portanto, havia muitos cidadãos que viviam muito próximo dos rios, que chegaram a inundar as casas mais próximas. E para mudar esse modelo de relação com a envolvente mais próxima e com as próximas casas individuais, inclusivamente com os próprios municípios,
vemos que a educação ambiental, no âmbito formal e não formal, é fulcral e verificamos que era uma procura existente. Assim, e apesar de que muitas vezes a educação ambiental não desempenha esse papel, no entanto, identificou-se uma parte muito clara como algo necessário para que não tornassem a sofrer da mesma forma cada vez que surja uma enchente. E para concluir esta primeira ronda, a Conceição, vou-lhe pedir que nos comente um pouco qual é a sua leitura, que o seu sector está especialmente afetado e como muitas pessoas em Espanha. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com um painel tão interessante. Pois bem, os incêndios é realmente um grave problema que temos nos dois países. Agora já se ouve bem. Pronto. A educação ambiental, ela está presente em todo o nosso território nacional. Se nós pensarmos que precisamos de ter um território mais resiliente e também mais resistente às alterações climáticas, portanto que sofra menos riscos, na verdade vamos ter que trabalhar muito com a população rural. E com quem trabalha com ela. Em Portugal, muito se tem feito em termos de educação ambiental para a floresta, educação ambiental para a valorização do território e também educação ambiental para minimizar os comportamentos de risco. Tem tido algum resultado, felizmente, por exemplo, em Portugal, temos reduzido bastante o número de ignições, por isso o número de início de incêndios, mas ainda é preciso muito trabalho com a população, com os técnicos, na verdade, com toda a gente que vai ter alguma influência no próprio território. Deixa lá ver se assim se ouve melhor. Não? Está melhor? Pronto. Mas basicamente é isto. Em termos desta primeira parte, tem muito a ver com como é que nós conseguimos que a população, não só as crianças, porque a educação ambiental é muito mais simples quando se trabalha com as crianças, mas como é que nós chegamos aos atores e às pessoas que trabalham no território e têm algo a dizer sobre ele. E passo a palavra. Obrigado, Conceição. Gracias, Conceição. Duas questões antes de passar à segunda pergunta. Estamos a receber várias perguntas dirigidas a algumas das pessoas que já intervieram. Dizer que já ao acabar a sessão vamos ter também um momento específico. Não tenham medo que todas estas questões percam. Depois de vos ouvir a todos, surge-me uma pergunta mais a fundo sobre as dificuldades da implementação deste tipo de iniciativas educativas, tendo em conta a dificuldade que tem trabalhar com um conceito como é a adaptação às alterações climáticas. Os trabalhos que desenvolvemos neste projeto Raskiman, onde tentamos ver qual é a percepção sobre as alterações climáticas na cidadania, encontramos com que é um problema abstrato, relacionado só com a ciência, não com as pessoas, por assim dizer, onde, por outro lado, é fácil identificar as incoerências da própria administração que põe em andamento as estratégias educativas e que, além disso, digamos que estas estratégias educativas, por vezes, têm vícios que se vêm arrastando desde muitos anos por trabalhar com escolares ou com o público adulto. E repetindo a pergunta e animando a que qualquer um de vós intervenha, estas dificuldades das que estou a falar e outras com certeza vos vêm à cabeça, como é que as interpretam, qual é a leitura que fazem ao pôr em andamento ou implementar o vosso trabalho?
Alguém se anima? Se calhar complementar um pouco aquilo que disse inicialmente. É evidente que eu comecei por falar da Estratégia Nacional de Educação Ambiental já concluída e já aprovada. Enfim, o grande trabalho modesto que foi feito foi ao longo do ano anterior, com sessões e envolvendo todos os agentes, quer em termos temáticos, quer em termos de especificidade de atuação, no processo de construção da própria estratégia. A estratégia é um documento, diria que apesar de tudo enxuto, simples, ou pretendeu que fosse simples para que fosse assumido por todos os parceiros. Quando nós identificamos como agentes de educação ambiental, quer os estabelecimentos de ensino, quer os equipamentos de educação ambiental já aqui referidos, as áreas protegidas, todos os órgãos concentrados ou centrais da administração pública, as empresas, as organizações não governamentais de ambiente, enfim, a academia, lato sensu, sabíamos claramente que era um processo que tinha que ser assumido pelas pessoas, não é algo que se entregue e agora se execute. Por outro lado, e portanto esse processo permitiu-nos chegar a um conjunto de prioridades e a um conjunto de medidas que eram aceites pela esmagadora maioria dos envolvidos. Por outro, era preciso suportar também esta estratégia de financiamento, porque normalmente o que acontece é que conseguimos conceber teoricamente um bom documento, mas precisamos de encontrar compromissos financeiros que permitam chegar a bom porto com eles. E nesse sentido, diretamente do Fundo Ambiental, o Fundo Ambiental existe no seio, portanto, dentro do Ministério do Ambiente e Ação Climática português, e esse fundo lançou avisos anuais para poderem ser cofinanciados projetos de empresas, de municípios, de escolas, de organizações não governamentais de ambiente, enfim, todos os agentes que quisessem candidatar, e ao longo dos anos, só do Fundo Ambiental, envolvemos 6 milhões e meio. De outro fundo também comunitário também, ao longo destes 4 anos, outros sensivelmente, em números redondos, outros 12 milhões. Portanto, há aqui um bom contexto de cofinanciamento. Não é tudo, de facto não é, mas, enfim, como diriam os aforismos populares, ajuda bastante. E nesse sentido conseguimos, ao longo destes últimos anos, cofinanciar projetos na área da saúde e qualidade das cidades, do consumo sustentável, da mobilidade sustentável, da promoção do uso eficiente de água, da relação e repensar da relação com os rios e ribeiras, uma nova cultura cívica territorial. A Conceição falou um pouco disso também, do relacionamento com as populações, e enfim, no fundo, apoiar uma nova cultura ambiental. Nós, no compromisso da ENEA, assumimos que queríamos estabelecer um compromisso colaborativo, estratégico, para a construção de uma literacia ambiental. Eu julgo que este é que é o grande desafio, não é? E por aqui o envolvimento ao mesmo tempo que se fazem quadros estratégicos, haver materiais para poder agilizar essa ação no terreno. Por exemplo, produziu o Ministério da Educação, com a participação de ONGs e da própria tutela do ambiente, um referencial de educação ambiental para a sustentabilidade a ser adotado nos vários graus de ensino nas escolas portuguesas, onde o tema alterações climáticas e adaptação às alterações climáticas também está presente. Portanto, vamos tentando que todas as partes, não oferecendo nada em conjunto de novo totalmente, mas que todas as partes, com aquilo que já vinham fazendo, eu recordo, se me permitem, o Pablo Meira está entre nós nos destacáveis. Eu agora estava a pretender mostrar aqui a capa de um guia de 2012 que foi feito e produzido e concebido em Espanha, que é o guia Conhece e Valoriza as Alterações Climáticas, propostas para trabalhar em grupo, que foi financiado pela Fundação Mafre e que foi traduzido para português. Portanto, aqui há um exemplo claro até de uma sinergia ibérica de colaboração que permitiu colocar isto disponível em escolas portuguesas, não inventando a roda. Se alguém já fez, vamos procurar ajudar. Não me alongo mais, Miguel.
Peço perdão. Obrigado, Francisco. Me voy a aprovechar de... Vou aproveitar do conhecimento de um processo, não sei se semelhante, vou pedir a opinião à Mariluz sobre a plano de ação da educação ambiental que se está a tentar por implementar aqui no Estado espanhol. Sei que a Mariluz participou nele. Queria pedir que nos dê a sua opinião em relação com estas questões. Pensas que está a enfrentar o problema de transferir uma questão científica abstracta a públicos adultos, gerindo estas incoerências? Como vês isto? Yo creo que el PAEAS es Creio que esta é uma grande oportunidade na qual temos todos postas grandes expectativas. Eu penso que a forma em que esteve a ser realizado em todos os âmbitos da sociedade, meios de comunicação, empresas, centros de informação ambiental, penso que o que pode ser o início ou base de uma estratégia de educação ambiental que possa dinamizar, proporcionar recursos ao mundo da educação ambiental, que está muito disseminado. Eu estou de acordo com a Amaya e com o Herman nos seus comentários e nas suas observações. Portanto, é necessário motivar alunos, câmaras. No entanto, não existem recursos, porque os recursos estão nas mãos não estão nas mãos do voluntariado. Portanto, se conseguíssemos gerir uma estratégia de educação ambiental, enquanto a mim, seria um impulso muito importante para criar estratégias de adaptação e financiamento face às alterações climáticas. Eu vou aproveitar, eu não sei se neste caso o Herman e a Amaya conhecem este processo do país, mas eu também gostaria de conhecer a vossa opinião sobre as dificuldades que eu me estou a referir, seja em trabalhos específicos, com públicos adultos. Para mim é sempre muito interessante no âmbito escolar ser capaz de incorporar algo de educação e chegar ao professorado e às famílias e também conseguir entrar na própria comunidade. Amaya, quando quiseres. Bom, eu não sei. Eu penso que nas cidades e nas nossas povoações temos tudo aquilo que necessitamos para fazer educação ambiental, porque dispomos dos processos sociais aos quais podemos aceder e participar. Outra coisa é se queremos fazê-lo ou se permitimos a nós próprios sair e participar como jovens. Mas aqui surge um grande problema, que é a visão da economia, da nossa economia, porque é necessário crescer e, como queremos crescer, desmente-se tudo o resto. Mas existem muitas oportunidades na povoação, na aldeia, na cidade, para conseguir transformar muitas coisas. Porque o sistema alimentar foi escolhido, no nosso caso, porque é um sistema que no âmbito da escola está inteiro. Pode-se representar a produção na horta, existe a transformação depois na cozinha, está o consumo no refeitório e em todos os lados estão os resíduos. Portanto, é possível participar na gestão de tudo isto e tentar transformar um autêntico sistema. Esta visão de que eu posso participar é uma questão de querer, uma questão de vontade, abrir os olhos e dizer, na minha empresa, na minha família, na minha comunidade, sim, temos muitas oportunidades para permitir essa participação e transformar tudo isto juntamente com os jovens, com as crianças. Não precisamos de muitas coisas mais, mas há uma grande dificuldade que é a visão. Portanto, a economia tem que dirigir-se para o outro lado, que é o crescimento, mas que eu vejo é a única dificuldade. Amaya, queres complementar o que foi dito? Sim.
Nós identificamos também, e estamos nessa mesma linha que indicou o Herman, porque tinha-se dado a volta, ou melhor, as inundações deram a volta a uma grande quantidade de prioridades e surgiram valores. No entanto, talvez alguns não deram tanto essa volta, mas ao nível global, talvez podíamos dizer que colocaram as vidas no centro e o cuidado no centro, porque nós vimos que existia uma oportunidade, eu não me quero repetir, mas na mesma linha apontada por Herman, nós identificamos igualmente alguns problemas que nos surpreenderam bastante. É que essa sensação de vulnerabilidade e precisamente esse primeiro impulso para que consigamos envolver-nos e poder mudar, poder modificar o modelo de desenvolvimento, é que as consequências dessas cheias podiam ser inferiores, podiam ter sido menores, mas mantiveram-se no tempo, com certeza que algumas pessoas manteve-se, mas nós fizemos um estudo após as cheias e uma das dificuldades que nos surgiram é que nas hortas dos tempos livres tinham desaparecido e poucos tempos depois estavam a construir novas infraestruturas. Um dos desafios que nós detectamos é necessário manter a cultura do território e do risco nesse mesmo território durante mais tempo e que não seja algo que fique diluído rapidamente. E outro aspecto importante, e sim, porque há muitas situações onde se podem solucionar as coisas de uma maneira improvisada e que os resultados são positivos. E são positivos em termos gerais. No entanto, deparamos-nos com dificuldades em fazer um trabalho de planeamento prévio para que, quando cheguem estas situações, é como se lhe dessemos menos importância, porque talvez confiamos muito em que vamos conseguir improvisar quando cheguem as circunstâncias. Sim, nós identificamos a nós próprias, claro. Bom, tenho aqui várias perguntas para a Conceição e no que se refere ao risco pela variação, que falasse sobre a própria estratégia e também algumas perguntas também que aparecem no slide e referem-se às políticas de género, às políticas de igualdade e que na sua especialidade, no seu sector, Conceição, é muito masculinizado. Eu gostaria de saber a sua opinião. Primeiro, espero que agora já ouçam. Já se ouve bem? Espero que sim. Pronto. Então, pegando em vários pontos, porque eu ia ouvindo e escrevi aqui uma data de coisas no meu caderno. Houve um ponto que o Francisco assinalou, que é a literacia ambiental. Esta é uma questão que é transversal a todos os setores, a todo o território. Nós precisamos ter uma muito maior literacia ambiental, que neste momento não temos. Outro ponto é a visão romanceada do rural. Isto é, faz-se muita educação ambiental nas grandes cidades, que é onde estão a maioria das pessoas. Quando nós vamos olhar para o rural, para as práticas que estão no rural, que muitas vezes são boas, muitas vezes não são tão boas, mas têm uma lógica. E é preciso mudar um bocadinho esta visão romanceada que o urbano tem, que o rural é uma paisagem que não se mexe, que não se utiliza, e isso é complicado. Isto leva-nos também às políticas de género, leva-nos à valorização das boas práticas, porque nós temos muita gente, muitas pessoas que trabalham no território. Mas o trabalhar no território, principalmente quando pensamos nos vários atores que podem intervir, estão muitas vezes sentados no gabinete. E ao estarem sentados no gabinete,
falam muito, escrevem muito, mas depois não conhecem esta realidade. E quando se tivessem, eu não digo a coragem, mas se arriscassem, saíssem algumas vezes do gabinete e fossem para o território e falassem com as pessoas, discutissem as boas práticas, debatessem, porque há práticas no território, por exemplo, de utilização do fogo, que são muito positivas. Porém, como não são bem interpretadas por quem está no gabinete, tudo é negativo. Se eu utilizo o fogo, é algo que não deveria fazer. Quando os nossos territórios, olhando para Portugal e para a Espanha, e olhando para todo o Mediterrâneo, a utilização do fogo é algo que, se bem feita, pode ser extremamente benéfico. E isto leva-nos então à questão do género, que é a floresta e o mundo rural. Normalmente as mulheres parece que não aparecem, mas quem vai fazer muito do trabalho são as mulheres. Se os homens fazem a parte mais dura fisicamente, como por exemplo cortar as árvores ou andar a conduzir o trator, etc., as mulheres estão por trás e muitas vezes nem estão por trás, estão pela frente, estão a fazer as coisas e não se dá o devido valor. E a relação da mulher com o mundo rural é bastante diferente da do homem. Porque se a mulher olha para o mundo rural como um espaço onde retira o seu dinheiro, retira os seus valores, mas também a vê como algo que deve manter, que deve ter alguma sustentabilidade, o homem, e estamos a falar sempre de uma visão sociológica e muito abrangente, quer dizer, não estamos a falar de uma forma muito globalizada, o homem vê muito como um espaço que tem que lutar contra. E, portanto, é muito interessante olhar para esta questão do género e olhar como é que nós podemos trabalhar a literacia ambiental e as boas práticas com quem vive no território. E pronto, e acho que já me alonguei. Podes passar a outro. Obrigado, Conceição. Obrigado, Conceição. Cada vez vão aparecendo mais coisas sobre a mesa. Francisco, queres? No bate-papo, quer o site sobre a Estratégia Nacional de Educação Ambiental, onde se podem obter mais informações, e isso era pedido em algumas das perguntas, e também 2 sites sobre um projeto de adaptação às alterações climáticas pelos municípios, adaptações locais pelos municípios portugueses, e uma plataforma recente para cumprimento dos ODS locais, que também tem este grande esforço. Portanto, é uma questão só de informação. Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco. O tempo está a fugir das mãos, ainda temos muita coisa para falar. Vou tentar fazer com perguntas em que vou pedir como intervenções muito resumidas. A primeira tem muito a ver com algumas das questões que têm ido saindo e que têm uma obsessão pessoal, vou admitir, e que tem a ver com chegar àqueles públicos aos que não estamos a chegar. A Conceição referia-se agora a essas pessoas que habitam no território e que poucas vezes são chamadas a participar ou a intervir nas decisões. Gostaria de vos perguntar qual destes públicos, se há algum que tem na cabeça, qual destes públicos pensam que pode ser chave. E aqui cabe tudo, desde grupos específicos, movimentos sociais, organizações feministas, enfim, etc., etc. Que públicos pensam que podem ser chaves nesta etapa de emergência que estamos e como chegar a isto? Se lembram de algum tipo de ferramenta ou de processo através do qual chegar e convertê-los em aliados. Muito telegraficamente, por favor. Germán. Por exemplo, as pessoas que trabalham nos sistemas alimentares escolares, só para dar um exemplo, que são quase sempre mulheres e sempre precarizadas, sempre numa situação
em situações duras de trabalho, é reavaliado o seu papel no momento em que se integram dentro do projeto educativo. Isto poder-se fazer com muitos outros coletivos. Também se pode fazer com pessoas que varrem as ruas, por exemplo, etc. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que a famílias é um público também que pode ser perfeitamente integrado em todos estes conhecimentos, em todas estas propostas. E acho que é um coletivo importante, para além do coletivo escolar, que acho que é o futuro, e acho que é muito importante trabalhar nesse âmbito com outras dinâmicas de aprendizagem participativas, naturalmente com outros currículos e naturalmente também abrindo a comunidade escolar ao território, à realidade, para, digamos, partilhar não só os conhecimentos, mas também as decisões, partilhar tudo, de facto. Obrigado. Maya. Nós identificamos neste estudo que todo o tecido social organizado, ou não, mas as pessoas jovens organizadas para de qualquer interesse, que já têm uma dinâmica de grupo, foram agentes relevantes em tudo o que teve a ver com a adaptação. E sensíveis, além de mais. Sensíveis a esta moda, a todas estas propostas que estamos a trabalhar aqui. Obrigado, Francisco. O que as minhas colegas oradoras anteriores disseram, eu apostava naquilo que já é uma boa prática. Se as comunidades escolares conseguem já dialogar de forma bastante intensa com os decisores locais regionais, devemos também apostar nesses decisores. Eu recordo que normalmente nas redes de municípios portugueses que já têm planos de adaptação às alterações climáticas, começaram certamente aqueles que viram que tinham maior risco nas suas regiões, começaram por perceber que tinham ali um problema e depois começaram a tentar construir planos para, obviamente, a sua adaptação, mas necessariamente envolvendo todos, e perceberam que as comunidades escolares, onde estão de facto os mais jovens, mas onde estão os pais e onde estão, que interagem todos os dias com a escola. E, portanto, eu apostava, se quiséssemos aqui especializar um destinatário nos decisores locais regionais. Obrigado, Francisco. Conceição, queres ser a última? Só falto eu. Pegava por isso, nas comunidades escolares, mas com partilha e muito debate e muita partilha de conhecimento e decisões com as organizações locais rurais. Portanto, agricultores, florestais, produtores pecuários, e como chegar a eles, que é uma pergunta que fizeste que eu acho que vale a pena olhar para ela, que é as alterações climáticas, nós só as vemos se sentirmos os seus impactos. Portanto, pegar no impacto que a população, que a comunidade sente, porque a partir desse impacto eu consigo ir para trás. Posso trabalhar a educação para o risco, que é como é que eu me vou preparar para ficar melhor resiliente a este risco, mas depois tenho a educação ambiental, que é como é que eu posso minimizar, como é que eu posso diminuir este risco para que eu não tenha tanto impacto. Por isso eu pegava por aí, pegar no impacto para chegar aos diferentes públicos e pegar em organizações rurais para trabalhar em conjunto com as escolares, que sem dúvida são um público maravilhoso para trabalhar. Obrigado, Conceição. Me vais a permitir aqui que añada... Permitam-me que também acrescente um coletivo com o qual estivemos a trabalhar, que quanto a mim é muito interessante e tem a ver com alguns dos aspectos que estivemos a abordar. São as mulheres da terceira idade, que estão muito relacionadas com estas comunidades rurais, as comunidades educativas, e que para mim são uma autêntica descoberta. E muito positivo trabalhar com elas.
O tempo já está a concluir, portanto, ainda há duas questões que eu gostaria de colocar antes de passar à seguinte fase. E tem a ver com aquilo que eu penso que são necessárias sinergias. Espanha e Portugal, nós sofremos os mesmos impactos, ainda vamos a sofrer mais. E, possivelmente, é a minha ideia, a percepção que eu tenho, é que a coordenação e a colaboração entre os dois Estados poderia ser melhorável. Eu gostaria de perguntar-vos qual é a vossa visão a este respeito e também este cenário no qual nos temos que mover, que é a crise sanitária, onde estão a surgir muitas propostas, não apenas relacionadas com a natureza. São duas perguntas que ficariam para um colóquio específico, cada um deles, com uma destas perguntas. Eu peço, por favor, sejam breves, para que possamos passar já à outra etapa, à outra fase. Vamos perguntar quais são os principais desafios e as principais propostas para esta situação. Eu não sei, alguém quer fazer algum comentário? A Conceição, porque sempre foi a que ficava mais para trás, portanto agora corresponde. Repete lá a pergunta. Podes repetir. La pregunta tenía que ver con las sinergias. A pergunta tem a ver com as sinergias Da crise sanitária. Assim, com esta crise sanitária, por isso com o Covid, as pessoas começaram, temos dois pontos. Um que foi as pessoas começaram a não poder estar juntas e a terem receio de fazerem coisas em conjunto, mesmo no exterior. No entanto, começamos a ter também uma grande procura de eu quero estar no exterior, eu quero estar no campo e quero perceber o que é que lá está. E, portanto, a educação ambiental está num ponto de viragem. Eu acho que é um grande desafio levar a insegurança, temos que estar todos em segurança, que os números não mentem e, portanto, temos que ter cuidado, mas levar a insegurança para o campo e descobrir também qual a nossa interferência, o que é que a nossa ação interfere no espaço rural. E eu, quando falo de espaço rural, não quer dizer que seja em agricultura. É quase só sair do espaço da cidade e, de repente, temos, se vamos para Monsanto, ao pé de Lisboa, é um espaço rural. Se vamos para Sintra, se vamos para a Mata da Camarinha, lá no Minho, quer dizer, temos que olhar para isto. Quanto à questão que tu tinhas sobre como partilhar esta parte disto, somos uma Ibéria, há uma coisa que é muito interessante com os incêndios, que nós temos uma colaboração, uma cooperação transfronteiriça quando há incêndios. Portanto, 50 km para a Espanha ou 50 km para Portugal, na fronteira, o bombeiro, por isso os bombeiros, a polícia, o INEM, por isso a parte da saúde, podem entrar para ajudar. Porque não aproveitar, nem que seja porque esta zona raiana, esta zona de fronteira, é uma zona que as pessoas estão mais habituadas a trabalhar em conjunto. Começar por aí. Não é que não exista uma data de projetos, que existem belíssimos projetos a nível internacional, por isso a nível ibérico existem vários projetos de educação muito interessantes, mas eu pelo menos apostaria agora com força nesta área de fronteira, nesta zona raiana, que acho que seria muito interessante. Obrigado, Conceição. Obrigado, professor Conceição. Uma questão geográfica, eu gosto imenso, estou muito interessado em ouvir as opiniões de Germán. E como é que vocês... Qual é a vossa percepção? Tem realmente a percepção que existe uma distância? Como é que interpreta? Maria Luz? Sim. Eu tenho essa sensação de distância, porque um dos desafios que tem a sociedade é trabalhar de uma forma coordenada, de uma forma ordenada, baseada em objetivos partilhados, porque a Share Alive pode ser realmente uma oportunidade para agirmos em conjunto
face às alterações climáticas, quanto a mim, é muito importante. E no que falavas da questão Covid, é de enorme relevância o sistema depredador, mas também a fragilidade na vida, a fragilidade da vida humana como das espécies. E vejo esta relevância como uma polarização na sociedade, com propostas de solidariedade e cooperação, e através de outras propostas que são mais segregacionistas, que convidam ao ódio, e por isso afirmo que é necessário saber e ter as ideias muito claras, qual é o caminho que queremos seguir, seja a nível territorial ou de pequenos territórios, mas também a nível de Estados. E essa cooperação pode ajudar bastante nesta cooperação entre Espanha e Portugal. Quanto a mim, é uma oportunidade extraordinária. Nós, desde aqui, da Andaluzia, sim que nos apercebemos que não existem guias, não existem caminhos, não existem vias nem pontes, e seria muito interessante poder contar com essas pontes. Germán Amaya, além da anedota de que ultimamente, pela questão das teleconferências que estamos a realizar, em alguns fóruns, sim, que nos deparamos com mais pessoas portuguesas do que era habitual, estamos a tentar realizar um encontro escolar ao nível internacional, mas praticamente ficou Espanha e Portugal para fazê-lo. Estamos a pensar que se realizasse em Lisboa, mas, volto a repetir, não é muito habitual. E sobre a questão da Covid, devemos compreender que se trata de uma das grandes primeiras crises que temos, que nos afeta. Queria referir-me à emergência climática que estamos a atravessar. Estamos no ano 2020, já vivemos a primeira, e até 2030, em que o mundo não vai estar muito bem. Bom, então é necessário criar, tentar responder, e estou a pensar em ecofascismos, pobrezas, perdas de animais emblemáticos, inundações, incêndios de grandes proporções ou perdas de ecossistemas emblemáticos. E perante estas situações, eu estou a pensar na escola, né? Portanto, é necessário estar organizado e estar organizados para fazer uma simulação emocional em primeiro lugar, saber como estávamos antes da Covid, e também as consequências psicológicas que pode envolver. É necessário preparar-se para assimilar esta situação, compreender o que está a acontecer. O que é isto da Covid? Como funciona? O que é isto do ecofascismo para quando chegar? O que é esse incêndio tão grande deflagrado no Brasil, na Austrália? É necessário compreender tudo isto e depois tentar integrá-lo neste esquema de grande crise que estamos a viver e depois tomar as medidas apropriadas. As medidas escolares vão ser todas similares, independentemente da crise que exista nesse momento, porque existem muitas opções, mas o trabalho que nós queremos fazer, e como dizia o Francisco Teixeira, é descarbonizar, é o pós-capitalismo, é construir uma nova sociedade. Estas são as vias que nós encontramos para fazer tudo isto, que vão coincidir em todas estas crises, mas devemos contar com estratégias adequadas para poder solucioná-los. Os alunos devem estar preparados para as crises e também constituir um comitê de crise. Isto é o que há, é necessário encontrarmos para falar deste problema, desta questão. Antes de dar a palavra ao Francisco, vou passar a palavra à Maia. Bom, sobre a questão da cooperação a nível ibérico, eu não manejo muito informação, mas demonstra, há uma pequena história, quando um dos elementos que foram mais potencializados foram as pequenas ligações entre pequenas povoações. Portanto, eram pistas florestais que se abrissem novas vias de comunicação para que as pessoas pudessem voltar para casa. Ora, eu intuo e estou de acordo que esse é o caminho,
Não sei se existe ou não em Navarra. No entanto, penso que é o caminho que devemos percorrer, que é a cooperação a nível ibérico. E com o Covid, e também, eu estou de acordo, em princípio, eu estou de acordo com tudo aquilo que disseram, mas queria concluir perfilando o que comentava o Herman. Sabemos que o facto de conhecer não significa ter consciência e, para tal, temos que envolver-nos. E, para envolver-nos, temos que ser mais responsáveis, temos que comprometermos-nos e iniciar ações. E, neste processo, existiu muito aquilo que disse o Herman antes, que é recuperar os saberes, os conhecimentos, as dinâmicas, como a atuação de Froland, que foi muito interessante quando foi a cheias e perpetuou-se na crise ou melhor, derivada da Covid. Trata-se de um elemento a valorizar, e não apenas no meio rural, mas que vá mais além, nas cidades, etc. Obrigada, Maia. À maneira de introdução e da parte de pedidos e propostas, vou pôr uma questão ao Francisco sobre o desafio de melhorar a coordenação de Espanha e Portugal, que tem a ver com a proposta de ter uma ligação da educação ambiental portuguesa e o plano de educação ambiental do Estado espanhol. Como vê factível este tipo de trabalhos conjuntos? Olá, Miguel. Não me deixas ir à pergunta anterior, mas eu vou já retomá-la, que eu não fujo. Mas, quer dizer, naturalmente vejo com os melhores olhos. O que nós tentámos construir, construímos-lo tendo em conta boas práticas. Tivemos a leitura de vários documentos estratégicos espanhóis, de alguns outros países da América Latina, literatura vária e vasta em que nos fomos apoiando para não, como eu dizia há pouco, não inventar a roda. Não precisamos de fazer nada de eloquente e erudito, precisamos de fazer alguma coisa que seja compreensível em termos estratégicos. Não é um plano, é uma estratégia. Depois, cada um dos agentes, de seu modo, pode estabelecer um plano que corresponda aos princípios e aos eixos prioritários e às medidas que estão na estratégia. Foi esse o propósito. Mas deixa-me tornar público aqui o processo de como é que eu cheguei a esta sessão, e é a melhor prova de cooperação ibérica. Quem me convidou foi o Miguel, que me enviou um mail. Vamos ao princípio. Esta iniciativa é uma iniciativa conjunta Portugal-Espanha, certo? O coordenador desta sessão, que é o Miguel, contactou-me a mim, considerando um contacto que já tínhamos feito em conferências, onde nos habituámos a partilhar reflexões na área da educação ambiental. São conferências com obviamente, organização de associações ambientais e com a permuta de academias de investigação, de centros de investigação universitários, e, portanto, estamos habituados a isso. Faltar-nos-á, certamente, essa componente política de macro dos Estados, não é? A poder colaborar, mas ela, se existir no terreno, mais fácil é depois fechar, enfim, o chapéu político-estratégico nessa medida. Deixa-me agora ir à questão Covid e ao desafio. Esta semana a Cruz Vermelha Internacional veio, obviamente, dar-nos conta que o aquecimento global, se fosse necessário recordar, é uma ameaça maior que o próprio Covid, não é? Não há vacina contra as alterações climáticas. Parece que é preciso dizermos isto, não é? Só em 2019, recordava a Cruz Vermelha, foram registadas 308 catástrofes causadas por fenómenos naturais que causaram a morte de cerca de 24 mil pessoas, por exemplo, em todo o mundo.
77% dos desastres climáticos estiveram nestes números. Enfim, não vos alongando com isto. O próprio secretário-geral das Nações Unidas, desculpem falar dele porque é português, mas porque o que ele disse é importante, dá conta que 2021 será o verdadeiro desafio, o ano do grande salto para a neutralidade carbónica, necessariamente. Cada país, cidade, instituição financeira, estamos aqui a esquecer de alguns players, empresas devem adotar planos de transição para as emissões zero até 2050 e, portanto, temos aqui uma oportunidade de tornar as nossas sociedades mais sustentáveis, circulares, descarbonizadas, resilientes, enfim, a abordagem que quisermos fazer. Mas este é o desafio. Há aqui, portanto, relativamente à questão até de compromisso europeu, enfim, uma dinâmica de convergência, resiliência e transformação necessária. E, portanto, não nos escapamos a ter que necessariamente colaborar nestas matérias, até para, enfim, quando falamos de Covid já temos que associar necessariamente a componente económica, o relançamento da economia europeia tem que, obviamente, ser reforçado e terá uma ação e a ação climática vai estar necessariamente integrada nele. Obrigado, Francisco. Muito obrigada. Obrigado, Francisco. E agora vem o momento de ouvir os participantes. Vamos pedir que, à partida, nesta mesma ligação em que estamos a fazer perguntas, fizemos agora outra pergunta que tem a ver com os desafios e propostas que tem a educação ambiental para a adaptação às alterações climáticas em Portugal e Espanha. Isto pode ser partilhados, podem ser específicas estas perguntas. Podem pedir quais são os desafios e propostas que vêm as pessoas participantes, podem ir oferecendo respostas a estes desafios ou da maneira que se possa. E abrimos este momento de participação. Queremos ouvir quais são as sugestões, as opiniões de todas as pessoas que estão a seguir a sessão. Mostraremos agora a seguir essas respostas para que as pessoas que estão no painel possam comentar os resultados das vossas respostas juntamente com as suas próprias ideias em relação aos desafios e propostas. É nessa ligação, ou as pessoas que não possam clicar na ligação, no slido.com, o código é adaptes7. Vejo que as pessoas já começam a responder. Vou partilhar o ecrã para que possamos identificar algumas destas respostas. O desafio é a falta de interesse. É imprescindível incorporar. O desafio é esclarecer e sensibilizar. Estão a chegar muitos desafios, é chegar ao conjunto da sociedade. Insistem muito na adaptação, no que se refere também à mitigação, a mudança de hábitos, falam de adaptação e de mitigação. Muito obrigado pelas vossas respostas. Criar visões comuns. Que o PAE também deve ser incorporado no orçamento, tal como a estratégia portuguesa de EA e os seus aspectos de alterações climáticas, abordar o medo à mudança, criar sinergias em todos os ODS, também se refere à igualdade de género. Portanto, são vários os desafios que estão aqui assinalados. Eu vou já deixar de partilhar a palavra e vou passar a palavra à mesa, que tem acesso a esses desafios, porque as pessoas estão a responder e estão a propor na própria ligação, no próprio link. Portanto, eu devolvo a palavra ao Miguel e à mesa.
quem quiser lançar para falar sobre retos e respostas, sobre desafios e respostas, perdão. Muito obrigada. Francisco? Eu acho que, obviamente, os que estamos aqui e os que nos acompanham, temos a perfeita consciência de que a adaptação às alterações climáticas é mais difícil de trabalhar nas escolas por ser um tema mais transversal, não é? E, portanto, é importante começar por introduzir o tema nas redes de iniciativas que já existem. Não é preciso criar nada de novo, é preciso introduzir o tema da adaptação, como trabalhamos eficiência hídrica, como trabalhamos incêndios florestais, como trabalhamos biodiversidade. E, portanto, temos aqui um obstáculo claro, uma barreira, não é? Que é a complexidade e a transversalidade do tema. Por outro lado, enfim, aquilo que nós chamaríamos aqui a agenda, outros temas têm dominado a agenda em matéria ambiental, em matéria da sustentabilidade, em matéria até das alterações climáticas. E, portanto, precisamos de conseguir aqui um foco até mediático relativamente a estes processos. Mas eu diria que, como há pouco tentava sugerir, colocar as comunidades escolares e as escolas a participar ativamente nos processos de elaboração daquilo que são os planos municipais, os planos dos ayuntamentos, é assim que julgo eu que se traduzirá, na adaptação às alterações climáticas será fundamental. E, portanto, precisamos de continuar a trabalhar nesta matéria e a haver mais proximidade, eu diria quase entusiasmo relativamente ao tema. Propostas concretas de trabalho, obrigatória e transversal coordenação entre agentes. Todos nós já fazemos o suficiente, não é o suficiente, todos nós já fazemos algo. Precisamos é de todos saber o que é que cada um está a fazer e de podermos eventualmente até, em colaboração, começar a fazer menos ou de forma mais articulada. Estes fóruns são fundamentais, como o exemplo que estamos a ter aqui com este congresso, com esta conferência. E, de facto, depois, ao nível um bocadinho mais horizontal, precisamos de ter, enfim, materiais, permuta de guias, de manuais, de orientações, se quisermos, mais operacionais ou técnicas que possamos certamente partilhar. Ficava por aqui, Miguel, para não ocupar mais tempo. Obrigado, Francisco. Não sei se há... Francisco, não sei se há mais alguém que tenha a comentar mais alguma coisa que saiu. Há muita coisa. Agradecemos, Conceição. No que o Francisco disse, que eu acho que é extremamente importante a coordenação entre agentes e trabalhar a população escolar, porque a comunidade escolar e trabalhar a questão do território, eu arriscaria a dizer ter os nossos técnicos que estão no território dos nossos vários serviços, sejam eles da agricultura, das águas, dos municípios, a trabalhar com as pessoas no próprio território. Porque, lá está, temos alguma coordenação, podemos aumentar a literacia e podemos aumentar as boas práticas no território. Isto porque havia aqui uma questão que colocaram no painel que tinha muito a ver com, estamos a falar muito de educação ambiental e fala-se pouco na prática o que é que temos que fazer. Pois bem, nós temos que adaptar o território. O voltar atrás nas alterações climáticas será quase impossível, e isso viu-se na palestra inaugural. Portanto, nós temos é que aprender a viver, por isso, minimizar riscos e aprender a viver com estas alterações e, claro, não aumentar os efeitos das alterações climáticas. Portanto, precisamos de mudar o território, precisamos de atuar, e atuar tem que ser com boas práticas, tem que ser com o que mais atual existe, que a ciência nos mostra e que os práticos nos mostram. Agora, têm que sair de gabinetes, têm que ir para o terreno, têm que falar uma linguagem que todos consigam perceber, não pode ser uma linguagem super técnica e muito menos científica,
mas chegar a eles e conseguir trabalhar. E já vi que nos faltam 3 minutos, calme já. Obrigado, Conceição. Muito obrigada. Maia, Herman, querem fazer alguma intervenção para o encerramento? Que seja uma coisa muito breve. Eu vou fazer, portanto. Ouve-se mal. Peço desculpa, mas o som não chega em condições. Bom, penso que todos temos consciência que há muitos desafios à nossa frente, mas eu, como educadora ambiental, penso que a educação ambiental tem o grande desafio de coordenar-se entre si e com todos os agentes envolvidos, também desafio para mudar os currículos, mudar as metodologias da aprendizagem e também penso que temos ante nós o desafio de envolver muitas mais pessoas para que se consciencializem deste problema e agir de uma forma coletiva. Temos que unir os nossos esforços e, como eu dizia, agir em conjunto. Para mim, esse é o desafio. Germana, Maia. Bom, só para acrescentar alguma coisa. Bom, não existem estudos específicos de educação ambiental a nível universitários que possam formar profissionais, mas nós vimos de outros círculos em Portugal, penso que é diferente. No entanto, nós não temos um espaço consagrado na escola, ou dedicado na escola para a educação ambiental. É interessante que seja transversal, mas nós já estamos há muitos anos com esta transversalidade. Penso que já chegou o momento de mudar. Faltam elementos também muito claros para podermos avançar neste sentido. A Maia. Bom, um pouco mais poderia acrescentar. Simplesmente frisar nas capacidades sociais que possam impregnar as agendas das diferentes administrações aos distintos níveis e cada um de nós possa realizar esse trabalho, se não o tivermos já a fazer. Talvez este não seja o melhor fórum para dizê-lo, mas eu aproveito. Portanto, temos que encerrar já esta fase, mas antes de proceder ao encerramento e passar ao espaço do chat que vamos ter a seguir, mas há uma coisa que eu gostava de colocar na mesa, talvez, para futuros encontros, e tem muito a ver com a adaptação, com as práticas educativas, mas, em geral, também no que se refere às alterações climáticas. Ante nós, há um desafio para que nos possamos aproximar à adaptação emocional e também das alterações climáticas em geral. As práticas educativas têm que seguir essa via de trabalho. Isto já daria conteúdo para outra mesa. Espero que se realize, que se celebre a segunda Organização Ibérica. Quero agradecer a todos que participaram neste seminário, agradecer a todas as pessoas que estiveram a acompanhar esta sessão e muito obrigado pelas perguntas e os comentários que nos enviaram. Nós tentamos incluir tudo aquilo que podíamos e da forma em que podíamos. Agora vamos ter mais tempo para poder dedicarmos a esse espaço chat. Miguel, muito obrigado. Na própria ligação que estivemos a utilizar durante toda a ação, já está ativa a proposta de avaliação. Por favor, pedimos a todos que façam um esforço de preencher esse questionário, porque leva pouquíssimo tempo. E é muito importante para que possamos conhecer a vossa opinião para a realização de próximos eventos e agradecemos, por favor, esse preenchimento. Também gostaria de dizer-vos que já conheço o espaço, talvez outras pessoas não conheçam, portanto,
Vamos ir agora para um espaço café, para um coffee break, como se estivéssemos num espaço físico, um espaço real e pudéssemos conversar umas com as outras, com uma maior proximidade, porque não foi possível aprofundar durante as sessões. Talvez possamos fazê-lo agora, neste espaço, que o Spatial Chat, que eu acabo de copiar na ligação e no slide, para que não o percam, por favor, copiem, podem copiar ou depois observem no slide e ficamos à vossa espera para poder conversar, para estabelecer um diálogo. Todas as pessoas que participaram no painel e todos os que estiveram na reunião, gostaríamos que pudessem ficar durante a próxima meia